E sobre a questão do golpe, da tentativa de golpe, Constantino citou aí a fala do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, foi em entrevista à Grande FM de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ele falou sobre o 8 de janeiro e disse que não houve tentativa de golpe. Eu entendo que dia 8 ninguém quis dar um golpe, porque se tomaram os 3 poderes, por que não apareceu o golpista ali, o ditador de plantão, né, que teria coordenado tudo aquilo? Não apareceu. Aquilo... a partir do dia 2 de janeiro desse ano, nós vimos aqui, eu estava fora do Brasil, eu te acompanhava o que estava acontecendo aqui, esses ditos acampamentos começaram a perder pessoas acampadas. E estava praticamente, mais alguns dias, tudo ia se acabar, ia voltar aí uma normalidade, nós íamos assumir a oposição de maneira democrática. Ana, uma outra questão é que há documentos, há inquérito sigiloso no STF. Até integrantes da CPMI vão se encontrar, se não me engano, agora terça-feira, acho que é terça-feira agora, integrantes da CPMI vão se reunir com o Alexandre de Moraes. E o STF, Ana, vai ajudar nessa CPMI, vai fornecer informações ou vai trabalhar com o governo federal que tentava desde o início impedir a realização da CPMI e boicotar de toda maneira, agora tentando boicotar essa ampla linha de investigação. Lacombe, antes, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal do Superchat, o Alisson Carvalho Alves, o Paulo Santos Silva e a Silmar. Obrigada pela participação de vocês aqui. Olha, Lacombe, vai ser uma operação blindagem, né? Porque as declarações do Flávio Dino, do General Dias, elas não batem com as próprias declarações deles, né? Eles toda hora estão mudando declaração, dizendo que estava lá, depois não estava, aí vem mais imagens. E, né, Deus sabe, né, se há mais imagens por aí e que essas imagens estão sendo guardadas para serem liberadas durante a CPMI. Então, quando uma CPMI começa já com a relatora chamando a CPMI de CPMI dos atos golpistas, ora, pelo amor de Deus, e antes que alguém fale, mas o Bolsonaro está errado, foi golpe sim, né, porque essa é... Vamos usar uma palavra, né, que o Lula anda usando por aí, essa é a narrativa para empurrar de que houve um golpe. O próprio super respeitado jurista Dr. Ives Gandra Martins concedeu uma entrevista longa para a revista Oeste e disse, olha, para que um golpe exista, precisa de tanque na rua, precisa de uma liderança, né, um político, uma liderança presente, precisa que o Congresso seja tomado. E absolutamente nada disso aconteceu, nada. Aqui fazemos, de novo, todo o disclaimer que a gente tem que fazer para que ninguém tire nossas falas de contexto. Nós condenamos, sim, os atos de violência, queremos os criminosos presos, os vândalos. Agora, por isso, inclusive, que nós apoiamos a transparência e a eficiência da CPMI. E a oposição tem que tomar cuidado para que ela não vire um circo, porque assim como eles blindaram Carlos Gabas e o consórcio Nordeste, porque muita coisa ia sair dali, desse meio, dentro da CPI da Covid, eles vão blindar Flávio Dino, eles vão blindar o general G. Dias, né, eles vão blindar Alexandre de Moraes. Afinal de contas, Alexandre de Moraes sabia ou não sabia? A ABIN, então, está mentindo? A ABIN mandou o aviso para 48 agências ou não mandou? O relatório que o general G. Dias apresentou foi adulterado ou não foi adulterado? Isso tudo, quando começar a funilar de uma maneira que vai começar a pegar no calcanhar deste desgoverno de maneira clara, aí a gente vai sair da CPMI dos atos golpistas, como disse a Elisiane Gama, para a CPMI da Operação Blindagem. Cris, falávamos sobre isso todo domingo, a gente tem falado sobre a CPMI, desde que ela foi instalada. A gente tem esperança num relatório paralelo, porque o relatório da Elisiane Gama provavelmente não vai trazer nada do que o PT não deseja, né? O ideal é que a gente tivesse todo mundo sendo ouvido, se fosse possível, todas as pessoas que foram presas, inclusive, né,
e todas as imagens que o PT tentou esconder o tempo inteiro, analisadas, você tem esperança de que a gente tenha, a partir de um passo de mágica, porque a CPMI está comandada pelo governo, a gente tem uma investigação ampla e algum resultado nessa CPMI, Cris? Eu tenho esperança, apesar desse discurso padrão do brasileiro aí de que a CPI sempre acabam em pizza, não, eu me apego à lembrança da CPI dos Correios, que virou depois simplesmente a CPI da Petrobras, do mensalão lá, que descobriu todos os primeiros grandes conchavos do início, lá do primeiro governo Lula, e deu no que deu, né, dezenas de parlamentares julgados e condenados naquele julgamento histórico demoradíssimo no STF, na época em que ainda havia cortes superiores preocupadas em fazer a Constituição ser respeitada, né? Eu tenho esperança também, Lacombe, eu fiz o dever de casa e assisti as mais de 5 horas de reunião, essa segunda reunião, né? Teve a reunião de instalação da CPMI 2 semanas atrás, e essa semana a reunião de leitura do tal plano de trabalho que, num lapso, né, os governistas chamavam de relatório, porque sim, a Elisiane Gama fez o serviço sujo e botou um monte de palavras e narrativas ali no meio desse plano de trabalho para, de novo, trazer para o inconsciente coletivo, né, essa ideia de que foi um golpe, de que as pessoas são terroristas, de que todos os presos são presos porque foram pegos com a boca na botija ali, no ato do vandalismo, mas não, apesar de serem minoria, os parlamentares da oposição fizeram um barulho danado e trouxeram de forma muito contundente a necessidade de instalação de sub-relatorias. Inclusive o Magno Malta, que já fez parte de muitas CPIs da história aí do Congresso, lembrou que todas, 100% das CPIs até hoje tiveram sub-relatorias, justamente porque vão abrindo braços de investigação diferentes e não dá para ficar só naquele grupo principal ali investigando. Eles não têm tempo hábil para descobrir tudo que precisa ser descoberto. Como eles têm um plano de trabalho de 3 meses e inicialmente tinham uma previsão de uma reunião por semana, todos, absolutamente todos da oposição, senadores e deputados, disseram é inviável, sendo que a gente tem 1.500 presos políticos e investigar sobre o abuso de autoridade dessas prisões ilegais também é tarefa dessa CPI. Então, eles deixaram claro que eles, da oposição, não vão deixar a narrativa do governo caminhar só para ato de terrorismo, golpismo e os atos em si. Eles vão investigar as omissões, não só as ações dos possíveis vândalos, mas também as omissões e, principalmente, o abuso de autoridade contra pessoas que estavam e muitas que nem estavam lá, mas se manifestando, exercendo o seu livre direito de se manifestar. E algumas estão na cadeia ainda, outras não, mas estão presas com tornozeleira eletrônica, com muitas limitações, e num estado terrível de depressão, de dificuldades até para seguir suas vidas, as famílias também afetadas. Então, os deputados e senadores estão empenhados em ouvir, se não 100% dessas pessoas, mas uma parte representativa. Eu sei que eles já estão em contato com a presidente da Associação das Vítimas do 8 de janeiro, que foi algo que se concretizou esta semana, é uma notícia bem recente. Eles já estão em contato com advogados dos presos, inclusive tem um deles, o doutor Cláudio Caivano, que eu já tive a oportunidade de entrevistar algumas vezes, que escreveu um livro chamado 8 de janeiro, a história não contada, contando só os casos dos presos políticos, que são essas 1.500 pessoas, e dos advogados impedidos de ter acesso às acusações e ao processo. Então, tem muita ilegalidade para investigar de forma paralela. Outras informações importantes, eu vi depois até dessa sessão de 5 horas, aí uma entrevista do senador Magno Malta para o Braddock Show, em que ele falava, já uma entrevista de 10 dias atrás, mas foi antes, então, dessa sessão, mas ele falava que ele tomou como missão de vida acabar com o que ele chama de SPC do crime, pessoas comuns que estão tendo a ficha suja por causa de narrativas dessa esquerda suja, dessa esquerda maldita, que planta mentiras, depois sai acusando os outros de espalhar fake news. Planta mentiras acerca de pessoas que estavam apenas se manifestando lá. Muitas delas sequer entraram nos prédios. E mesmo entre as que entraram, e ele cita o caso de uma senhora que foi presa debaixo da mesa do presidente do Senado, uma mulher negra que ainda está presa, acusada de terrorismo,
sendo que ela estava se escondendo embaixo da mesa com medo de ser atingida pelos black blocs que estavam lá quebrando tudo naquele dia. Ela entrou, sim, induzida pelos outros, inclusive até para se proteger dentro dos prédios. Ele fala sobre as convocações, sabe, de ministros, até em relação a Alexandre de Moraes especificamente, e ele cita também outras CPIs das quais ele participou. Por exemplo, a CPI do narcotráfico, lá no fim dos anos 90, que foi para investigar aqueles crimes horrorosos do então deputado Hildebrando Pascoal, aquele homem da motosserra que matava as vítimas e esquartejava os corpos, e depois foi descoberto todo um esquema de crime organizado envolvido com aquilo, e ele diz, naquela CPI do narcotráfico, Renan Calheiros era ministro da Justiça. Ele foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique, para quem não lembra, do segundo governo Fernando Henrique. E ele foi convidado e compareceu como ministro da Justiça. Então ele disse, Flávio Dino vai ser convidado sim, se não aceitar o convite vai ser convocado, e aí é obrigado a ir. E ele diz, Alexandre de Moraes também. Então a gente precisa acompanhar aí e pressionar os senadores e os deputados para que eles não desistam, para que eles continuem insistindo em ouvir e descobrir tudo. A verdade precisa vir à tona.